Olá a todos vocês que estão sintonizados no Diário PCD, no YouTube, também no blog do Cadeirante. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria recebê-los aqui na noite desta segunda-feira, 19 de setembro. Eu sou Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente. Estou com uma camisa azul, ao fundo um painel branco. Junto comigo nesta noite para recepcionar o nosso convidado para a entrevista especial, numa transmissão simultânea, está o Alessandro Fernandes, do blog do Cadeirante. Alessandro, seja bem-vindo. Antes de darmos boas-vindas ao candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit. Tudo bem, Alessandro? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal que é seu, hein, Alessandro? Obrigado, Abrão. É uma honra estar aqui com você hoje, como deputado também. Boa noite a todos. Vamos aí fazer um bate-papo bem importante para o estado de São Paulo. E estamos juntos aí, vamos... Como o canal seu é meu, o meu também é seu, meu amigo. Tamo junto. Legal. O Alessandro Fernandes está com uma camisa branca de gola polo. O que mais, Alessandro? Estou com uma camisa branca de gola polo, com o logotipo do blog de um lado, do YouTube do outro. Atrás de mim, do lado direito, uma porta cinza. E do outro lado, um quadro com um carro na parede. A placa que eu ganhei lá na Mobility, e atrás uma estante com troféus e medalhas. Legal. E quem está conosco já desde o início dessa transmissão é o deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit, hoje candidato ao governo do estado de São Paulo, que gentilmente aceitou vir ao Diário PCD, ao blog do Cadeirante, falar sobre e para a pessoa com deficiência. Candidato Vinícius Poit, pelo novo, muitíssimo obrigado por estar conosco, gratidão, inclusive quero parabenizá-lo pela postura em que o senhor teve no último debate, no sábado, no SBT. Seja muito bem-vindo e obrigado, viu? Obrigado, Abrão, Alessandro, todos que estão nos assistindo aqui, cumprimento todos e todas, né, para descrever aqui como é que eu estou. Eu sou um homem de pele branca também, né? Agora eu estou cabeludo, porque antes eu estava com menos cabelo, tive que plantar cabelo aí, porque estava ficando careca, né? Agora tem um cabelinho meio ralo assim, mas tá em cima, né? Barba rala também. Alguns amigos deficientes auditivos, né? Então me deram meu nome aqui, assim, ó, por causa da barbinha, entendeu? Então é aqui na bochecha, camisa azul, blusa preta, e atrás de mim tem um adesivo curioso, que está escrito Poit 30, tá? É o número para governador do estado de São Paulo, está colado na parede. Obrigado, vamos ter um ótimo papo aqui, espero poder representar e dar voz, né, para tantas pessoas de todos os lugares do estado de São Paulo, né? Um líder tem que liderar para todos, não somente para alguns, não somente com polarizações e extremismos políticos. Obrigado, Abrão, obrigado, Alessandro, todos que fizeram o convite. Antes de mais nada, o candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, foi convidado para essa entrevista, assim como foram os outros candidatos. Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Elvis César e Rodrigo Garcia. Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, até agora, não disponibilizaram a agenda para esta entrevista. Fernando Haddad e Elvis César já participaram da entrevista, já está, inclusive, no canal do Diário PCD. Diante desta negativa de Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, o nosso repúdio por eles não encontrarem espaço na agenda para vir falar sobre e para a pessoa com deficiência. Não faltou cobrança, não faltou pedidos. Nós pedimos várias vezes para as assessorias de Rodrigo Garcia e de Tarcísio de Freitas, mas eles sempre negaram a possibilidade de uma agenda. É lamentável, porque nós temos um público estimado em 2021 pelo próprio governo de São Paulo de um contingente de mais de 3.400.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. É um desrespeito desses candidatos faltarem a uma pauta tão importante sobre pessoa com deficiência. É muito fácil você ir a um outro órgão de comunicação e falar sobre pessoa com deficiência, porque aquele órgão de comunicação
muitas vezes não tem ninguém ali especializado em legislação PCD. E nós estamos refém, muitas vezes, dessas pessoas falarem besteira, outros órgãos de imprensa publicam a besteira, e nós aqui precisamos ficar combatendo as mentiras publicadas, principalmente pelo candidato Rodrigo Garcia, que atualmente é o governador de São Paulo. O meu repúdio, portanto, a Rodrigo Garcia e a Tarcísio de Freitas. E a minha gratidão a Vinícius Poit, Fernando Haddad e Elvis César. É lamentável, não é, Alessandro? Eles fugirem de uma pauta tão importante e, por aí, divulgam inverdades, ao invés de vir aqui e falar com o segmento, não é, Alessandro? Lamentável, Abrão. Na verdade, é um canal respeitado como o seu, como o meu aí, querendo saber só a informação, só a postura dele para a pessoa com deficiência, e dá para ter uma noção aí do que eles têm como a importância do segmento para a pauta deles, né? Então, sem dúvida nenhuma, também lamento profundamente, também deixo aqui meu repúdio. Tá certo. Candidato Vinícius Poit, podemos começar a nossa entrevista, a nossa conversa? O senhor tem algum recado no início da entrevista, ou podemos deixar durante o transcorrer da entrevista o senhor poder trazer tudo aquilo que o senhor tem para a pessoa com deficiência? Vamos embora, Abrão. Podemos começar assim, só reforçando a mesma postura que eu tive no debate. Me orgulho, com bastante humildade eu digo isso, mas me orgulho de ser o único candidato que não teme pergunta nenhuma. Né? Aquele negócio, quem não deve, não teme. Que pode perguntar tudo, que o que eu não souber, eu tenho humildade para dizer que eu não sei, né? Busco pessoas técnicas para estarem do meu lado. Então, não devo nada para político nenhum, não tenho rabo preso, assim como o Romeu Zema em Minas Gerais, tenho condições de trazer as melhores pessoas técnicas, caso eleito governador, porque eu não vou dever favor político para caras nenhum. E os outros candidatos, com todo respeito, vão dever, já estão devendo. Então, no tema de PCD, de pessoas com alguma deficiência, graças a Deus, a gente pode contar com vocês para adquirir informações e para entender melhor as dificuldades e os desafios. E caso eleito governador, vou contar com vocês também, para termos as melhores pessoas próximas da gente, numa secretaria que, de fato, não vai só escutar as pessoas que estão na ponta, mas tomar decisão, fazer alguma coisa. Porque escutar e botar na lei que é inclusão para todos, para inglês ver, igual eu falei lá na televisão, é fácil. O difícil é executar, mas tem que ter coragem e humildade para participar, para escutar e para botar em prática as ações. Obrigado. Pessoal, quem está acompanhando essa entrevista, tanto pelo Diário PCD quanto pelo blog do Cadeirante, pode deixar sua pergunta no chat. A assessoria do deputado federal Vinícius Poit, do candidato ao governo de São Paulo, vai buscar essas respostas, essas informações. Inclusive, você pode mandar as suas propostas para a coordenação da campanha do candidato Vinícius Poit. Mas vamos lá. A primeira pergunta: quem é Vinícius Poit? Quando e por que o seu envolvimento na política? Obrigado, Abrão. Bom, meu nome é Vinícius Lázaro Poit, né? O nome do meio vem da minha mãe, que é filha de italianos que vieram com uma mão na frente e outra atrás, tentar a vida no Brasil. Vieram na época de navio ainda, né? Os últimos navios que vieram para o Brasil. Meu nono era marceneiro, minha nona costureira, e começaram do zero ali em São Bernardo. Né? O Poit vem do meu pai, que nasceu na roça, em Oswaldo Cruz, é uma cidade entre Marília e Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mais para o lado esquerdo, ali perto do Paraná. Ele é filho de sitiantes, meu avô de Marília, minha avó de Paraguaçu, e veio para São Paulo tentar melhorar de vida, então os dois começaram do zero. Se conheceram na aula de inglês e eu nasci ali em São Bernardo. E a minha vida foi sempre olhando o exemplo de pessoas muito trabalhadoras, né? Meu pai engenheiro, minha mãe médica e professora, os avós, tudo trabalhador, sabe, empreendedor. Então eu sempre tive esse exemplo em casa de correr atrás, de ter disciplina, de acordar cedo, dormir tarde, gastar os 3 S's, né, que eu falo que é o principal: sola de sapato, saliva e suor.
né? Então, sempre eu tive o exemplo dentro de casa de rodar por aí, certo? Eu não sei como é que a gente adapta os 3 S's, né, Alessandro? Mas tem a roda aí também que tem que ser gasta, certo? Verdade, não pode esquecer, não. Gastar a roda no nosso caso. Então, é gastar a roda, certo? Gastar a roda, gastar muita saliva e muito suor, certo? Conversando com as pessoas. Essa é a minha origem. Quando eu fui fazer faculdade, Abrão, eu falei assim, pô, eu quero fazer faculdade de vender e comprar coisa, de comércio, sabe? De ter negócio. Eu quero ter um negócio próprio. Esse era o meu sonho. E aí fui fazer faculdade de administração de empresas na GV, que coincidentemente é a mesma faculdade do nosso governador aí, Romeu Zema, né? E ali aprendi muita coisa de visão de negócio, de planejamento, de gastar menos do que ganha, de fazer planejamento estratégico, indicadores, né? De formar um time. Trabalhei em banco, trabalhei com meu pai ajudando ele um pouco. Depois, quando me formei, eu acabei montando um negócio de reestruturar a empresa com problema. Então, a gente entrava dentro de uma empresa em dificuldade, sanava as dívidas, renegociava passivos trabalhistas, tributários, para a empresa voltar a crescer. Né? Em inglês, eles chamam de turnaround, né? Mas em português é reestruturação mesmo. Depois, montei um site de recrutamento online, chama Recruta Simples, que, inclusive, no começo a gente foi montando e aí foi entendendo as dinâmicas, inclusive, de contratação PCD, né, para a gente poder dar match entre as vagas. Então, a empresa coloca uma vaga e a gente espalha essa vaga para mais de 100 portais ao mesmo tempo. Pega tudo, volta para o mesmo local. Então, com um post, você atinge muito mais pessoas. Nosso objetivo era dar uma solução mais rápida para a empresa pequena. Essa empresa minha está rodando. E aí, para concluir, eu agradeço muito a Deus as oportunidades que eu tive na vida. E para um amigo que tem uma fé diferente da minha, ele falou o seguinte: Poit, independente da sua fé, mas tem um dever para a sociedade. Né? Diz que Rousseau falava isso. As pessoas que a sociedade dá alguma oportunidade, e vamos dizer assim, Abrão e Alessandro, vocês são formadores de opinião, né? De alguma maneira, vocês conquistaram essa voz, conquistaram esse espaço e por algum motivo estão aqui. Então, a gente tem um dever, eu tenho o meu dever e vocês têm o dever de vocês de levar informação, de impactar, de lutar pelas questões de PCD. E aí eu me senti na obrigação de fazer isso, sabe? Num dever cívico e perante a Deus de impactar e de retribuir. Num país onde poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco ou quase nada. Então, aqueles que têm oportunidade, para mim, ter o dever cívico e o dever perante a Deus de retribuir para que outros tenham oportunidade também. Fiz isso com trabalhos voluntários e entendi que a política era a forma de dar mais escala. Por isso, fui atrás de uma eleição de deputado federal, conquistei 207.118 votos em São Paulo, né, o 12º mais votado do estado, 25º do país. Na Câmara, dialoguei com todo mundo, preguei o diálogo, sabe, de esquerda à direita, por isso fui eleito líder de toda a bancada de São Paulo, 70 deputados e 3 senadores. Fiquei por 2 anos liderando a bancada, conversando de PT a PSDB, a PSL, e botando todas as questões para votar. Mais do que ser um cara de direita, eu digo que eu sou direito, correto, né, do diálogo, sempre disposto a aprender e escutar. Isso permitiu que a gente aprovasse, inclusive, projetos de marco legal das startups para facilitar pequenos negócios, governo digital, telemedicina, regularização fundiária urbana, conectividade rural nas escolas, foram as maiores marcas que eu aprovei e o presidente Bolsonaro sancionou. Hoje quero ser governador do estado de São Paulo, porque eu não vejo ninguém no estado que só deve para a população, sabe? Todos eles têm rabo preso, nenhum deles foi comerciante empreendedor, é tudo operador político, sabe? Tudo na aba de algum presidente. Então, eu acredito que São Paulo
A única coisa que o governador tem que baixar aqui é baixar impostos e não baixar a cabeça para presidente nenhum. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, com muita humildade, venho nessa entrevista também dizendo que eu estou disposto a até aprender aqui, eu posso falar um pouquinho dos meus pensamentos, mas eu gostaria mais de escutá-los também e me colocar à disposição para a gente fazer uma política nova de verdade e todo mundo se sentir representado, porque entende do ramo que é técnico, né? E a gente não ficar com essa politicagem barata que exclui as pessoas e não inclui ninguém. Obrigado. De novo para novo, o Alessandro Fernandes, do blog do Cadeirante, pergunta para Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. E aí, Alessandro? Pois é, o candidato, os direitos da pessoa com deficiência nos últimos anos foram tolhidos, foram cortados mesmo, tanto a nível federal, principalmente a nível estadual no estado de São Paulo. Eu queria saber quais são efetivamente suas ações para a política de inclusão e de garantia de direitos para pessoas com deficiência. Alessandro, obrigado pela pergunta. Coincidentemente, hoje, né, aconteceu um imprevisto aqui com o meu time e tal, aí eu peguei o carro e fui dar uma carona para minha esposa, até que ela trazer um pouquinho. Imagina, o candidato a governador, aí não abriram a porta do comitê e tal, demos um jeito. Mas aí eu levei minha esposa no trabalho, deixei ela no trabalho dela, e a hora que eu cheguei no trabalho, a gente tem uma brincadeira entre nós, que sempre eu levo ela para o trabalho, ela me paga um café, porque tem eu falo que é o custo. Tem um café e um pão de queijo bem gostoso numa barraquinha assim, na frente do prédio onde ela trabalha. E aí chegou uma van, atende mais, né? E ela, pô, o que é essa van? Eu falei, amor, isso é um serviço, né, sem custo para a pessoa que faz o transporte porta a porta. A pessoa com algum tipo de deficiência, a maioria, e aí eu não sei, pergunto para vocês, né, física, né, de mobilidade, diante das dificuldades da mobilidade urbana, do transporte público, né, a prefeitura, o governo dá esse serviço, pô, que legal, tal. E aí ela até viu uma funcionária do mesmo prédio, né, o motorista descendo, acionando a rampa, e a moça indo, tinha o desafio de mobilidade motora, né, indo trabalhar. Então, eu contei para ela o seguinte, qual que é o princípio básico? O Estado, ele arrecada dinheiro de impostos. Ele tem que devolver para a sociedade, ponto. E atender as pessoas nas demandas. Se o Estado não atende com calçadas adequadas, ônibus e CPTM, aqui em São Paulo é o CPTM, que é o trem, né? Com acessibilidade, ele tem que compensar de algum jeito. Seja na isenção do IPVA, na diminuição do ICMS, né? Na compra de veículos, né? Do IPI aí federal mais, seja no atende mais. Então, é uma ineficiência que o Estado tem que compensar. Esse é o princípio do atende mais sem custo e do desconto para comprar um carro, por exemplo, sem custo, na minha cabeça, né? Aí expliquei isso para ela. Agora, o desafio aqui em São Paulo, Alessandro, é que o governo, mesmo tendo uma secretária que é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto dela, né? A Célia Leão, deputada estadual. Ex-secretária. Ex-secretária, porque saiu da secretaria para ser candidata novamente, né? Mas a ex-secretária, parece que a secretaria, puxa vida, não escutou e não executa as políticas públicas, porque eu só escuto reclamação, né? Você sabe que outro dia eu abri minha conta de campanha e aí era uma moça do banco que eu abri a conta, foi super simpática. E aí eu falando, olha, essa conta é importante, viu? Porque é a conta para o governo, eu sou candidato ao governo. Aí ela toda feliz e tal. Aí ela tomou liberdade. Ela, posso te fazer uma demanda, então? No telefone, gravado assim, do banco lá. Ela, eu sou cadeirante. E aí soltou e falou tudo. Ela falou, olha, nunca tive a oportunidade de falar. Reclamou muito da acessibilidade no transporte público. Reclamou do imposto que o governo, né, como a gente falou no início, antes de gravar aqui,
e eu comentei no debate do SBT, tirou a isenção e fez um corte onde afetou muita gente que precisa e reclamou do Atende Mais, que mesmo sendo um serviço que quando tem a van lá super de qualidade, mas ainda é moroso, ainda não tem grande quantidade. Então, Alessandro, para responder a sua pergunta, eu quis dar esse pano de fundo. Primeiro, a gente precisa de mais recurso. Se a gente pretende, né, manter uma isenção agora focalizada, né, precisa fazer um cadastro melhor, entender aonde estão as pessoas com deficiência, porque não adianta fazer igual o governo federal. Outro dia o ministro da Fazenda, descobrimos um monte de pessoa aí, né, quando fez o negócio do auxílio emergencial e tal, o cadastro lá para o Auxílio Brasil. Mas, rapaz, você descobriu que elas existem agora? Você não sabia que elas existiram? Cara, que absurdo! Então, número 1, renovar e aprimorar esse cadastro. Quantas pessoas, aonde elas estão, qual deficiência que elas têm no estado de São Paulo. Porque aí a política focalizada ela vai ter muito mais efetividade. Número 2, retomar a isenção e a diminuição de impostos, né? E o negócio da mobilidade do carro foi muito falado, eu escutei demais isso. Seja uma possível isenção de IPVA, que é uma discussão que tem aqui, seja uma diminuição nos impostos para aquisição do carro, porque a partir do cadastro, a gente consegue fazer isso para quem precisa mesmo, né? Nós não vamos fazer igual esse governo, que fecha o olho, corta para todo mundo e afeta todo mundo, né? Não tem cabimento. E número 3, a gente poder expandir essa linha do Atende Mais enquanto não corrige os problemas de mobilidade de transporte. Porque, novamente, não adianta eu corrigir só botando vanzinha do Atende Mais e dando isenção do imposto. Isso são cuidados de transição, porque o ideal é que o transporte público tenha mobilidade para todo mundo, tenha acesso para todo mundo. Pô, de onde você vai tirar esse recurso? É aí que vem o que ninguém fala no debate. Cortando do meu, cortando do governo, como o Romeu Zema fez. Diminuiu de 21 para 12 secretarias. Aqui nós vamos diminuir de 26 para 15 secretarias, sabe? Diminuiu 6 mil cargos comissionados de indicação política em Minas. Imagina em São Paulo quantos cargos comissionados não tem. Então, diminuindo o recurso daqui, eu pego o dinheiro para contratar mais transporte do Atende Mais, pego o dinheiro para suportar a queda de arrecadação na isenção de IPVA e na diminuição de impostos para comprar o carro, e pego o dinheiro para corrigir problemas de acessibilidade na cidade. Agora, a CPTM e qualquer empresa que tiver concessão com São Paulo, meu amigo, vai ter que executar o contrato como manda. Não executou, não deu acessibilidade como manda, a gente vai fazer cumprir o contrato, a ponto de multar, a ponto de exigir ou a ponto de perder a concessão e botar quem respeita a PCD. Então, essa é a nossa conduta no governo do Estado de São Paulo, tendo alguém do meu lado que conhece, que sabe dos desafios e que vai me ajudar tecnicamente a resolver os desafios de quem é PCD. Candidato Vinícius Poit, candidato do Novo ao governo do Estado de São Paulo, de que forma pensa, em sendo eleito, incentivar a educação e prática de esporte inclusivos e atividades culturais envolvendo o segmento da pessoa com deficiência? Abrão, uma coisa que eu escuto andando pelo Estado, como eu citei no debate, é que existiu uma mudança, né, no ex-secretário de Educação, Rocieli, de falar mais de inclusão nas escolas, né? De colocar lá no texto da lei que a inclusão é para todos. Acontece que quanto mais eu ando no Estado, mais eu escuto exemplos de rapaz. Aí eu citei o João Clemente, né? Aqui na capital, instituição que a gente ajudou muito, aí no caso foi o teste do pezinho. A Pai de Franca, a Pai de Bauru, que é referência, reclamar o seguinte, falar, pô, os caras estão cortando o convênio Casa Paz. Né? Aí você vai falar na Secretaria da Educação, esse é o sindicato das APAES, as APAES querem proteger elas. Bom, meu amigo, então
se você quer diminuir o recurso para as APAES, que dê condições adequadas no governo. Aí o cara não dá condições adequadas no governo e corta da APAE, não está certo. Então, e outra coisa que eu fui leigo, fui perguntar para a APAE e para o secretário, como é que funciona a inclusão? Porque eu olhando de fora, eu entendo que tem vários tipos de deficiências, né? Tem um comitê gestor, como é que faz? Pô, nessa sala funciona assim, na outra sala funciona outra. E eu não senti segurança nisso, viu, Abrão? Eu não senti segurança, sabe, que deficiência de mobilidade é uma, os graus de autismo, são vários graus de autismo que requerem também cuidados diferentes. Eu não senti segurança nesse filtro, ou nessa... Olha, para cá vem nessa escola, para cá precisa do apoio da APAE ainda. Então, número 1, a gente vai contar com as APAES e com instituições. Faço alusão aqui ao Wolf, do Instituto Olga Cosa, em São Paulo, né, que luta pela causa, que faz, inclusive, a maior corrida aí de conscientização, que chama Corrida da Inclusão aqui em São Paulo, para conscientizar o tema. Eu vou contar com essas instituições com convênios com o Estado. Novamente, como dizia o Zema, o Estado ele não tem que saber fazer tudo. Não adianta botar a inclusão só para inglês ver na escola, se os professores não estão capacitados, né? Os professores, a gente pode... toda escola tem uma pessoa com deficiência, só que nem toda escola tem professores capacitados. Então, enquanto a gente não comprova que os professores estão capacitados, aí seja para aula, seja para o esporte, né, para o contraturno, para as disciplinas complementares que a gente fala que vai envolver no nosso mandato, nas escolas de período integral, né, a gente quer expandir para 4.500, hoje só tem 2.000 em São Paulo. Esporte, cultura, economia criativa, educação financeira e empreendedorismo, enquanto os professores não estiverem capacitados, contaremos com todas as instituições que dão esse apoio. E essa transição tem que ser feita sem deixar ninguém para trás. Acontece que o governo faz um corte, igual fez nos carros, e deixa um monte de gente para trás. Negativo. Ah, Poit, mas então vai precisar de mais dinheiro. Vai, corta do político, gente. Pelo amor de Deus, as APAES serão essenciais nesse processo, tanto com as aulas complementares, quanto com fisioterapia, com esporte, com todo o trabalho de saúde também e outras instituições. Não vamos deixar ninguém para trás, sabe? Tem que reservar recursos, tem que reservar atenção, todos merecem o cuidado e o respeito. E aí, eu me sensibilizo bastante pela causa. Aqui em São Paulo, a gente tem um deputado estadual que chama Ricardo Melão. E o Ricardo, né, a quem até eu recomendo, de repente, fazer uma entrevista também, ele é candidato ao Senado do nosso partido. E o Ricardo, ele já falou isso publicamente, por isso que eu estou contando, e a gente estava junto na APAE de Bauru, e ele contou, ele foi um dos deputados estaduais que mais ajudou as APAES. O motivo, tanto da sensibilização, o pai dele, João Melão, é um dos primeiros caras a falar de liberalismo, um cara muito bacana. Ele teve uma doença degenerativa, faleceu faz 2 anos, e no final ele estava com bastante dificuldade e algumas deficiências de mobilidade, principalmente. E graças às condições financeiras, eles tinham condição de ter gente que ajudava em casa. Poxa, mas a maioria das pessoas não tem condição nenhuma, não tem apoio, não tem conhecimento para cuidar e para fazer aquela pessoa desenvolver e se sentir inclusa. Por isso que é tão importante o Estado dar esse braço amigo, dar essa força junto com as APAES para todo mundo estar no mesmo barco, né? Então, faço esse depoimento aqui, porque às vezes a gente não sente isso, então não tem empatia pelo próximo, né? É muito fácil um governador, né, um secretário que não tem nenhum caso desse na família, não passou por nenhuma situação próxima dele, passar a régua e fazer o que está fazendo neste governo.
Outro assunto muito importante para a pessoa com deficiência, o deputado federal Vinícius Poit, candidato ao governo de São Paulo, é sobre tecnologia assistiva. A gente tem uma pergunta específica sobre isso, né, Alessandro? Você bem citou aí, né, quando houve o problema da limitação física do pai, aí precisou gastar, né, precisou investir em tecnologia assistiva, que é o que ajuda a gente a ter mais qualidade de vida. Eu queria saber como é que você pensa em fazer o governo estadual investir em tecnologia assistiva? Quais estruturas poderiam estar disponíveis para apoiar a pesquisa científica que tem o objetivo a inclusão e qualidade de vida da pessoa com deficiência? Obrigado, Alessandro. Cara, como deputado federal, eu participei muito, representei o partido na comissão, né, de ciência e tecnologia da casa. E vi na pele o quanto que o governo federal deixou de lado, obviamente acompanho o estadual também, no caso da FAPESP, o quanto que ficou de lado pesquisa. Isso pesquisa como um todo. Se a gente pegar, então, o dinheiro, os recursos para pessoas com deficiência, é abissal a diferença, né? Perto do que necessitaria. Novamente, um governo não precisa ser necessariamente o executor de todas as políticas. Ele pode garantir orçamento. A nossa visão é de garantir orçamento. Então, cortar da onde está sobrando, garantir um orçamento maior para este objetivo e contar com instituições privadas sem interferência governamental que são mais eficientes. E aí pego como exemplo, novamente, parece ser repetitivo, mas é que eu tenho uma admiração e reforço a importância da APAI no estado de São Paulo, da oficina da APAI que a gente visitou em Bauru, por exemplo. Estava junto com o Melão. Cara, lá eles fazem tudo de tecnologia assistida. Tudo. Então, eu vi eles fabricando, desde a cadeira de roda especial, dependendo da necessidade, próteses com molde, com tudo que a pessoa precisa, desde prótese ou alguma coisa motora, né, óleos para monocular, tudo lá na oficina da APAI. Pessoas que produzem, que tiram o molde, que fazem focada para quem está precisando. Então, e o governo vai fazer o quê? Vai cortar recursos para essas instituições? Quem é que vai dar esse suporte todo? Quem que vai produzir para aquelas pessoas que não têm condição? Então, novamente, contar com um orçamento, o governo tem a obrigação de reservar uma parte do orçamento, que não é público, não, é das pessoas, né? É de quem pagou imposto. Aquele orçamento tem que garantir que todos tenham acesso à tecnologia assistida. Seja coisas de alta tecnologia, seja uma prótese, que também tem tecnologia embarcada ali, seja uma cadeira de rodas, o que for. Aí a gente conta com as APAIs e com outros institutos que já têm as oficinas funcionando, têm o expertise para produzir. É esse o modelo que eu encaro. Eu não sei como funciona em Minas Gerais, Alessandro, até te pergunto, se o governo tem alguma estrutura que ele mesmo já dá os equipamentos, se ele conta, por exemplo, como eu dei o exemplo da APAI aqui, que ela tem o laboratório, tem a confecção, tem tudo, até o estofamento de algumas cadeiras especiais que precisa de um estofamento diferente, mais grosso, para garantir a postura, o que é lá na APAI de Bauru que faz. Eu não sei se em Minas o governo tem estrutura própria, né? Eu sei que aqui a gente conta muito com o SARA, né? Tem a rede SARA em Belo Horizonte, e eles fabricam e fornecem para a pessoa com deficiência. Tá claro. Tá certo. Tecnologia assistiva é muito importante, mais importante do que muitas pessoas pensam. Tecnologia assistiva vai muito além, né, do que, às vezes, os governantes pensam. Mas vamos lá. Outro assunto muito delicado, candidato Vinícius Poit, um assunto que eu tenho enfrentado aqui no Diário PCD, famílias de pessoas com doença de Parkinson, com várias outras doenças, né? Qual é a sua proposta para, de verdade, existir o fortalecimento de uma parceria estadual com o SUS? Hoje nós vamos buscar informação, o Estado fala, não, isso é do SUS, vai no SUS, não, eu já passei dinheiro para o Estado.
De que maneira garantir em curto espaço de tempo o acesso às terapias inclusivas? O que fazer para não deixar faltar medicamentos, fraldas, sondas e outros materiais de uso contínuo e prolongado, tão importante para as pessoas com deficiência em todas as cidades do estado, candidato? Abrão, a situação das cidades que eu visitei, né, das instituições que apoiam o governo que eu visitei, é calamitosa. Você vê que eles dependem muito mais de doação, né, de fazer os eventos de arrecadação, do que justamente de repasse do SUS. Se for depender do repasse do SUS, estão tudo quebrado. Então, desde fraldas, cadeiras ou outros equipamentos, muito vem de doação de instituições privadas, de empresas daquela localidade. Uma das propostas que está no nosso plano de governo é a integração maior dos sistemas de saúde em São Paulo. A gente hoje, não só sobre o repasse do SUS, mas a gente hoje tem um sistema de controle e de regulação de vagas para todas essas necessidades de saúde que chama CROSS. É o sistema do Estado. A gente tem os sistemas municipais, cada cidade tem o seu, e eles não se conversam. Então, parte daí a necessidade de integração, de transformação digital desses sistemas, e a gente tem uma empresa para fazer isso, que chama Prodesp. E se a Prodesp não fizer, é estatal. Pô, que contrate o serviço de outro, e privatize, venda a Prodesp, se ela não estiver cumprindo a obrigação. Então, integração dos sistemas para ter melhor efetividade e uma transparência maior de onde estão indo os recursos. Prontuário único eletrônico, dá para colocar no estado de São Paulo. Isso já está caminhando muito com o cadastro único do estado, né, com o RG digital, tanta coisa que o governo federal já começou. No estado de São Paulo é meio caminho andado. São 106 hospitais estaduais, 166 hospitais municipais. Dá para utilizar a Prodesp para fazer esse cadastro eletrônico e você ter exatamente o histórico de cada paciente em cada lugar do estado de São Paulo. Além disso, a gente colocar também maior atenção, maior prioridade na atenção primária. Muita gente, que são essas pessoas que o governo federal fala, descobri que existiam. Pô, mas elas existem. Elas só não têm acesso. Elas não estão inclusas. Mas aqueles coletinhos azuis, para quem conhece, né, os agentes comunitários da saúde, eles andam as comunidades, andam as favelas, batem na porta para entender a realidade de cada um ali dentro de casa. E eles são a porta de acesso para muitas pessoas, inclusive para pessoas que têm alguma deficiência. Essas pessoas hoje ainda usam pranchetinha, né? Os agentes comunitários usam pranchetinha com papel e caneta, não tem condição, não tem conectividade, não tem digitalização nenhuma. Nós vamos levar mais conectividade, entregar o tablet para cada um. Isso é um serviço mais municipal, mas o governo estadual pode enviar recurso e pode orientar para eles poderem dar um atendimento primário de mais de qualidade. Esse atendimento primário, essa prevenção e promoção da saúde, evita que muitos casos gargalem lá na frente. Como deputado federal, inclusive, parte disso, né, eu lutei e mandei muita emenda para o João Clemente no teste do pezinho. Quando eu entendi, né, que antes eram feitos seis, vamos dizer assim, diagnósticos, né, 6 tipos de coisas, doenças ou alguma coisa que pode ter. A hora que expandiu para 50 e eu mandei recurso para fazer, muitas deficiências ou dificuldades que a pessoa pode ter ao longo da vida, se tratada precocemente, né, se medicada e feita a fisioterapia ou o que seja, desde cedo, desde bebezinho, você melhora muito a qualidade de vida. Talvez a pessoa fique sem nenhuma sequela e salva vidas, inclusive, em doenças raras. Então, eu acho que a transformação digital, a integração desses sistemas, Abrão, vai ajudar muito para que não falte dinheiro do SUS, para que não falte remédio, porque não falta recurso.
parece que é uma frase meio feita, falta gestão dos recursos. Muito dinheiro indo para o que não precisa, seja no governo, seja na saúde. Vamos pegar a cidade de Franca, tem uma Santa Casa maravilhosa, mas todo governador, candidato que vai lá, já fala o seguinte: vou construir outro hospital. Talvez até precise construir outro hospital. Mas o que dá para fazer logo? Vamos expandir os leitos da Santa Casa antes, sabe? Porque tudo na saúde, eles gostam de remediar, né? Eles esquecem daquela frase que prevenir é melhor que remediar. Então, tudo é construir, é superfaturar a obra. Puxa vida, mas na prevenção e fazer o remédio chegar onde precisa, fazer a pessoa com deficiência ter o acesso à tecnologia assistiva que ela precisa, é muito melhor. Só que não dá voto, né? É isso que os políticos ficam pensando. Prevenir não dá voto. Eles ficam olhando só para números, né? Talvez aqui eles não olharam direito, viu, Abrão? Porque eles não têm consciência de tantas pessoas que são portadoras de alguma deficiência, que querem se sentir representadas e não são no estado de São Paulo. Então, eu andei bastante nesse assunto para dar um panorama geral da nossa bandeira para a saúde, mas a tecnologia, ela existe, ela precisa ser aplicada para não deixar, para ter uma gestão de estoque de medicamento, para não deixar faltar verba e dinheiro para a saúde de São Paulo. Eu não posso me ausentar desse comentário. O senhor citou a cidade de Franca. Eu quero dizer ao senhor, se uma hora o senhor tiver interesse, quero lhe apresentar um hospital em Franca que está fechado por perseguição política, que pode abrir as portas a qualquer momento, mas por perseguição política está com as portas fechadas e atendia muitas pessoas com deficiência. Na hora que o senhor tiver essa disponibilidade de agenda, voltar a Franca, faço questão de levá-lo para conhecer. Não, agradeço demais, porque conforme eu ando para o Estado, eu vejo muitos casos assim, né? Não só por perseguição política, mas só para dar um outro caso de Franca, por falta de consciência mesmo, como o Allan Kardec lá, que está sofrendo demais em Franca, né? Eu conheço as pessoas que tocam no hospital psiquiátrico lá de Franca. Agora, em Bauru, o HC de Bauru, né, para quem conhece o Centrinho, que é referência não só na América Latina, mas mundial em cirurgias fissuras lábio-palatinas, né, que todo mundo conhece como lábios leporinos, e outras anomalias. Cara, o governo deixou o HC por 10 anos fechado, por conflitos políticos com a prefeitura local. Então, uma outra inovação, e gente morreu na fila, porque estava fechado um monte de leito lá para abrir. Uma outra coisa que nós vamos trazer para o governo é critério técnico para envio de emenda. Eu fiz isso como deputado federal e líder da bancada. Eu não mandei emenda para uma cidade olhando quantos votos eu tive, qual é o partido do prefeito, se eu tenho amigos, se eu não tenho, nada disso. Mandei emenda com critério técnico, porque aí a gente evita esses absurdos do hospital que você está falando de Franca, Abrão, e do HC de Bauru e tantos outros que fecham porque o prefeito não está combinadinho com o governador. É o fim da picada. Pessoal, nós estamos entrevistando o deputado federal Vinícius Poit, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Novo. Essa transmissão ela é simultânea entre o Diário PCD e o Blog do Cadeirante. Comigo aqui o Alessandro Fernandes. Quero agradecer também a todos da Comissão 48 e do Podemos Sim PCD que nos ajudaram a efetivar essa entrevista com o candidato Vinícius Poit. Portanto, hoje fechamos a série com 3 candidatos ao governo falando sobre e para a pessoa com deficiência. Programamos um tempo de entrevista com o candidato, mas nós já estamos esticando, Alessandro, e vamos aproveitar que ele está com a gente, vamos conversar mais assuntos com ele. Nós falamos agora há pouco de pizzas, né? Vamos falar de lasanha, o Alessandro Fernandes? Eu sei que você gosta muito de pão de queijo aí, mas aqui em São Paulo, em todo o Brasil, tem a lasanha que salva vidas. Isso. Como é que é isso, Alessandro? Verdade. Hoje a gente sabe que associações e entidades aí que assistem pessoas com deficiência acabam cumprindo o papel que seria do governo. A gente sabe que as associações, para sobreviver, aí, elas fazem pizza, lasanha, fazem de tudo para conseguir recurso, né? Como é que o governo pode oferecer suporte para que elas continuem fazendo esse trabalho?
Quando que elas vão deixar de fazer pizza e lasanha para cumprir os compromissos de folha de pagamento, por exemplo? Perfeito, Alessandro. Isso é o caso das APAES que a gente falou bastante hoje aqui. É pizza, é lasanha, é feijoada, é bingo, é tudo que dá para arrecadar, é quermesse, né? Tudo que dá para arrecadar algum recurso. Cara, você vê essa situação é de chorar mesmo, porque você fala, não é possível, né? O problema, o buraco é muito mais embaixo, não tem bala de prata para resolver de uma vez, mas até um problema de pacto federativo, né? Tudo que é pago de imposto vai lá para Brasília. Aí, para voltar, precisa depender de um deputado para trazer o dinheiro, sabe? Precisa ficar passando o chapéu. O que tem de instituição que vai para Brasília para pedir dinheiro para deputado, nossa senhora, não está no gibi, entendeu? Então, primeiro, precisa de uma luta dos deputados federais, né? E aí já levanta a sua bola, Alessandro, né? E de toda a turma aí do Novo de Minas também, de São Paulo, e deputados estaduais, obviamente, também, para lutar por mais recursos para a ponta. É aquela história do mais Brasil, menos Brasília. Para não ficar dependendo de ficar vindo dinheiro de Brasília, não. Tem que inverter a regra. A maioria do dinheiro tem que ficar aqui. Outra coisa, o governo utilizar o dinheiro para onde tem mais efetividade na ponta. Cara, novamente, é uma bandeira do Partido Novo e tudo, mas é o único que fala disso. Olha a diferença do governo Romeu Zema para os outros. O governo que estava em Minas Gerais, até dos funcionários públicos roubaram ou sujaram os nomes, entendeu? Funcionário público tomava empréstimo consignado em Minas e aí o governo não pagava o banco. É um troço do outro mundo. E inchando a máquina pública e botando pôster com o cara do governador em cada parede. Chega, o governador tem que fazer o que o Zema fez, nós vamos fazer em São Paulo, fechar o Palácio dos Mangabeiras, assim como nós vamos fechar aqui, logicamente não fechar para o público, mas não usar como ala residencial o Palácio dos Bandeirantes, tirar a estrutura administrativa de lá e aquilo funcionar como um museu, uma casa para guardar as tradições de São Paulo. O governo tem que enxugar a gente, porque aí vai sobrar mais dinheiro para ajudar as APAES e outras instituições e não ficarem precisando depender de bingo, quermesse, lasanha e pizza. Tem dinheiro, o orçamento do Estado de São Paulo é 286 bilhões de reais. Esse governo atual corta do PCD para comprar carro, aumenta o imposto de comida, remédio e afins, mas está com quase 50 bilhões em caixa para fazer obra eleitoreira esse ano. É uma pouca vergonha. Dinheiro tem. O que precisa é direcionar da forma correta. Garantir que todos tenham ensino integral, educação de qualidade, segurança para ir e vir, profissionais da segurança bem remunerados, profissionais da saúde bem remunerados e assistência para quem precisa. Sejam os PCDs, sejam pessoas agora com outro tipo de desafio, que estão em situação de rua ou que estão precisando de alguma coisa, é aí que o governo tem que atuar. Então, chega de o foco ser no político, tem que ser na pessoa. Parece que é algo óbvio, não é feito, gente. Todos os outros concorrentes aqui em São Paulo só focam nos políticos, dando nome aos bois. O candidato do Lula, primeiro, está fazendo palanque para o Lula. Segundo, ele está focado em agradar os partidos que ele fez aliança. Ninguém fala de cortar do seu. O candidato do Bolsonaro, idem. Nem aqui ele vem. Então, ele foca em fazer aliança com o Kassab, com o Valdemar da Costa Neto, com o Eduardo Cunha, com até tudo ex-presidiário até. O candidato atual também foca fazer aliança com o presidente da Câmara aqui, com o cara não sei da onde, com o MDB. Vai ter que distribuir cargo. O único candidato que não faz aliança com esses políticos corruptos e que faz aliança só com a população sou eu. Então, essa consciência da população que o político não é rei, está lá para nos representar, vai ajudar a limpar a política ao longo do tempo. Eu tenho muito orgulho de, nessas eleições, representar esse jeito novo de fazer a gestão do recurso público, para não ter que, novamente, as instituições que ajudam pessoas com deficiência depender de fazer lasanha, pizza, feijoada, quermesse, vender docinho
para poder custear uma cadeira, para poder custear uma fisioterapia, para poder custear, para pagar a conta de luz, é o básico. É para pagar a conta de luz, a conta de água, fazer a limpeza do local. É triste ver isso, mas a gente tem que fazer alguma coisa, tem que sair da indignação e partir para a ação. Candidato, mais duas perguntas e finalizamos. Peço para o senhor só esticar, são duas perguntas muito importantes que nós temos, e aí nós agradeceremos imensamente ao senhor. A primeira delas é sobre o ICMS na aquisição de veículo para pessoa com deficiência. A isenção de impostos para as pessoas com deficiência, na verdade, é uma contrapartida pela falta de acessibilidade no transporte público, já citado pelo senhor. Uma das isenções é o ICMS na aquisição do carro 0 quilômetro. O CONFAZ, Conselho Nacional Fazendário, é quem decide de forma secreta o teto e as regras. Primeira pergunta, o que o senhor acha sobre isso? Segunda, alguma proposta que o senhor teria para reajustar esse valor e de que as reuniões do CONFAZ sejam transparentes? A segunda pergunta. E a terceira pergunta, se o senhor pode assumir o compromisso de divulgar oficialmente, logo após o término das reuniões, quais foram as propostas e posição da Cefaz nos encontros no Conselho Nacional Fazendário. Primeiro, transparência total. Não só das reuniões não terem esse negócio de ser secreta. Obviamente, eu não sei se tem alguma regra que as reuniões não podem ser transmitidas ou ter participação, mas tudo que na hora não puder ser transmitido ou ter a visibilidade, que seja divulgado imediatamente em seguida, né? Então, esse compromisso você já tem, Abrão. Aliás, coisa que eu coloquei na SBT, nosso governo vai ser o governo mais transparente da história. Segundo o ranking internacional de transparência de gestão pública, São Paulo está em 12º no Brasil. Inadmissível. Nós vamos pular para a primeira colocação do nosso governo. Não só com essas reuniões, mas com principalmente o envio de emendas, execução de orçamento. Chega. Então, transparência total das decisões e das medidas tomadas nessas reuniões. Segundo, aprimorar o cadastro para a gente voltar, sim, com as isenções, tá, em mais larga escala, que ajudem as pessoas que têm alguma dificuldade, que têm alguma deficiência e não são contempladas pela mobilidade urbana. O atual secretário da Fazenda, e a gente tem que saber reconhecer, fez a mesma faculdade que eu, né? O Felipe Salto estudou na GV. Ele é um cara razoável, tá? Ele é um cara que era do Instituto Fiscal Independente do Senado, é um cara que a gente tem conversa e a gente vai apertar, tá? Agora, como deputado federal candidato ao governo, e logicamente, num governo de transição para a gente estar assumindo em janeiro. Tem que voltar todas as isenções de pessoas que realmente precisam e foram retiradas. Novamente, o governo, numa ânsia arrecadatória e de fazer rápido, cortou para muita gente que precisa. A gente precisa voltar e ir tirando de quem não precisa à medida de que o cadastro estiver atualizado, à medida de que a gente realmente souber, tiver um censo, né? Tiver o censo de todas as pessoas portadoras de alguma deficiência no estado de São Paulo. É inadmissível, Abrão, que o governo retire sem fazer conta direito para depois voltar a colocar. Negativo. Nós vamos manter a isenção e tirar de quem não precisa aos poucos. O ICMS hoje, candidato, o IPI, a isenção é de carros até R$200 mil. O ICMS é entre 70, até 100 mil. Até 70 mil é integral, entre 70 e 100 mil proporcional. O senhor tem ideia de qual seria o teto que o Estado de São Paulo poderia propor para a isenção de ICMS? Olha, eu posso dizer, Abrão, vou dar o censo, eu não vou cravar um número aqui, tá? Porque seria irresponsabilidade minha. Nós vamos fazer essa conta junto com quem tiver na Secretaria de Fazenda e com vocês, vamos conversar junto. Porque hoje vai comprar um carro. Vai comprar um carro. O custo de adaptação, primeiro, que é maior, né? Até por isso, outro argumento para ter isenção, porque tem o custo de adaptação e por aí vai. Outro dia eu estava na porta da Câmara, faz um tempo, como deputado,
saindo. Então, eu estou dando uma visão de cidadão, de brasileiro, tá? Na porta da Câmara dos Deputados, esperando meu Uber, né? Porque, para variar, eu corto tudo, né? Não tenho motorista, não tenho carro oficial, nada. Aí passou um baita de um carrão, assim, era um Volvo e tal. Eu falei, porra, que carrão. Aí o segurança da porta, rapaz, esse carro é caro. Eu falei, esse carro é uns 400 conto, 500 conto. Aí ele falou, bicho, subiu tudo de preço. Outro dia eu fui comprar uma Saveiro, ele queria uma Saveiro, um segurança lá. Saveiro Cross, top de linha, 0 bala. Quanto é que custa uma Saveiro hoje? 116 mil, Abrão. 116 mil. Rapaz, vai comprar qualquer carro. Um sedã, um Corolla, um carro razoável aí, é muito caro. Então, o bom senso me diz que limitar em 100 mil não é razoável. Tem que subir esse teto para 150, para 200 mil. Então, eu acho que é aí que está o número. Porque não adianta você limitar, o cara não consegue comprar carro zero nenhum com esse valor. Essa é a minha visão, viu, Abrão? Só para você ter uma ideia, se o Alessandro Fernandes precisar comprar um carro até 100 mil reais, o Alessandro Fernandes não compra, porque o porta-malas do carro até 100 mil reais não cabe a cadeira de rodas não do cabe Alessandro a cadeira. Fernandes. Tá aí, tá vendo? Esse é mais um argumento. Não pode ser um hatch. Provavelmente tem que Exatamente. ser um sedã. Por aí vai. Ali na cadeira tem 2 filhos também, deputado. Então, você Aí. imagina, uma cadeira e bagagem de 2 crianças. Não tem jeito, a gente tem, né? A necessidade nossa é essa. Perfeito. Vamos ao IPVA, Alessandro? Isso, IPVA é fundamental. Desde 2020, deputado, as pessoas com deficiência vivem um pesadelo para conquistar a manutenção da isenção de IPVA no estado de São Paulo. Pesadelo. O estado de São Paulo é disparado campeão em erros com o IPVA para pessoas com deficiência. O governo e a Assembleia Legislativa aprovaram legislações prejudiciais para o segmento. A isenção 2021 ainda está aguardando decisão judicial, está correndo a justiça, tem ações para ser reembolsada para a pessoa que pagou sem dever. Pagaram sem dever. E 2022 está sendo até investigado em inquérito civil pelo Ministério Público. Qual a sua avaliação, posição e compromisso sobre a isenção do IPVA PCD? Alessandro, não ter que fazer vocês brigarem por isso, sabe? Se isso for justo, é manter essa isenção em ponto final. Se precisar, a gente passa um projeto na Assembleia para deixar isso mais claro do que nunca. Assim como a política do ICMS, a gente fazer para o IPVA uma isenção do imposto. Agora, vamos lá. Como é que nós vamos ter isso de políticos que não estão preocupados? Eles estão preocupados com a arrecadação, como é que vai ter dinheiro para obra, dinheiro para comprar o prefeito para estar na base dele, para dar o asfalto, para construir, para entregar equipamento. Eles não estão preocupados com corte de gastos. E para diminuir a arrecadação de IPVA, para diminuir a arrecadação de ICMS, você tem que cortar gasto para suportar as contas do governo. Este governador que não quis vir aqui, o que ele fala? Responsabilidade fiscal. Não, eu tenho que atender à lei de responsabilidade fiscal. Então, corta gasto, meu amigo. Se você quer atender à lei, corta gasto. Ah, não, mas tem a verba carimbada. Mude a lei. Descarimba. Ué, é só passar o projeto de lei na Assembleia. Você tem maioria na Assembleia? Então, é conversa para boi dormir esses caras. Não encaram. Nós não só vamos manter a isenção de IPVA, manter não, é colocar, porque ela fica com essa discussão jurídica, é dar segurança jurídica para isso, como buscar abaixar o IPVA para todo mundo, inclusive. O IPVA do Estado de São Paulo, 4%, tem margem para baixar. Tem margem para baixar. E olha a postura desse governo. Com a subida de preços, foi discussão na Assembleia, o Ricardo Melão, novamente, por isso que eu falo que talvez é um cara legal para vir conversar aqui. Eu não sei se vocês fizeram ciclos aí com os senadores, mas o Ricardo Melão vai ter... Tem muito tema que não é estadual, que é federal. Eu acho que até dá para correr e pelo menos convidá-los, né? Apesar do pouco tempo. O Melão, eu tenho certeza que vem. O Ricardo Melão foi o cara que lutou com o governo para não aumentar o IPVA em São Paulo. Por quê? Com a falta de carro novo, a crise dos semicondutores, o carro usado subiu no estado de São Paulo, em todo o Brasil.
mas aqui foi, na média, 23%. Ou então quer dizer que a arrecadação dos 4% de IPVA em São Paulo, sobre uma base 23% maior, cara, subiu muito. O custo para o cara que paga o IPVA subiu muito. O que o governo fez? Praticamente nada. Aí o Melão brigou e tal. Bom, conseguiu um desconto de 9%, bom, mas subiu 23%. Ele conseguiu um desconto de 9% para quem pagasse à vista e um parcelamento em 5% no máximo. É o fim da picada, cara. É o governo que não tem sensibilidade nem com o PCD, nem com ninguém. Então, nosso compromisso, isenção do IPVA para a PCD. E uma luta incansável para a gente fazer conta e diminuir o IPVA para todo mundo. Porque à medida que eu consigo reduzir o custo da máquina, diminuir secretaria, parar de ficar usando o helicóptero da polícia e avião da polícia para transportar governador, diminuir privilégio, vai sobrar grana. E aí a gente consegue, de repente, além de alocar dinheiro para onde mais precisa, buscar uma diminuição de impostos. Candidato Vinícius Poit, por que as pessoas com deficiência deveriam e devem votar no senhor como candidato ao governo de São Paulo? Abrão, eu acredito que porque eu sou o cara que fala a verdade aqui, cara humilde e transparente. Eu acho que eu sou o único cara que vai assumir, olha, eu não sei exatamente todas as medidas que a gente tem que tomar, mas eu tenho humildade para dizer para vocês, eu vou escutar vocês e vou executar. Eu vou trazer para tocar esse assunto no governo a pessoa mais indicada tecnicamente para isso e não politicamente. Eu não vou trazer porque é deputado ou deputado estadual. Eu não vou trazer porque é do partido vizinho que eu estou precisando de ajuda. Eu vou trazer as melhores pessoas. Eu vou escutar, nós vamos conversar, Abrão. Nós vamos conversar, Alessandro. Se Deus quiser, você eleito deputado, para a gente tomar as melhores medidas. Os outros vão vir aqui e vão prometer um monte. Vão falar um monte. Não vão assumir nenhuma falta de conhecimento. Eu falo para vocês. Tudo que eu conto aqui é verdade. As intenções são boas, as medidas para corte de verba que está sobrando na máquina pública, essa sim a gente sabe como fazer, aí vai sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro para quê? Para baixar imposto, para baixar ou para isentar imposto e para aplicar onde precisa. Seja expandindo a rede Atende Mais, seja enviando mais recursos para as APAES, instituições sem fins lucrativos que apoiam. Agora, políticas focalizadas, quem vai me dizer são as pessoas que mais entendem. E eu, mais do que nunca, estou aqui para escutar e para a gente fazer isso junto. Então, acredito que o único candidato ao governo que vai vir aqui com essa postura sou eu. Por isso que peço o apoio de vocês, peço o voto 30 nas eleições, né, uma candidatura totalmente diferente das demais. Já começa aqui, para quem está vendo, né, aqui o adesivo, para quem não está vendo, eu estou escrevendo, né? Sou eu e a Doris aqui, né? Eu sou candidato a governador, a Doris é vice-governadora, nosso número é o 30 na urna, um homem, uma mulher, sabe? Branco, negra. Aqui a gente mostra uma candidatura diferente, mostra uma candidatura que é de inclusão, uma candidatura que é todo mundo junto. Agora é hora de incluir, é hora de unir contra essa polarização e contra políticos que não se preocupam com as pessoas. Então, eu agradeço demais, Abrão, Alessandro, todos que acompanharam essa entrevista, né, e me coloco totalmente à disposição para lutar por vocês como governador do estado de São Paulo. Né, peço apoio no voto 30 na urna aqui em São Paulo. Valeu. Alessandro, o seu boa noite para o candidato Vinícius Poit, para a gente já liberar, porque a agenda dele está corrida. Tá certo. Muito obrigado aí pela disposição em falar com a gente, em ouvir a gente. O que está faltando mesmo na política são políticos mais gestores, né? Aqui em Minas Gerais, na última eleição, deram o voto 30 e temos o melhor governador de Minas Gerais. Então, sugiro aí ao estado de São Paulo que façam o mesmo, votem com consciência em pessoas que ouvem a população e que tenham uma posição de gestor acima de tudo. Então, parabenizo aí pela candidatura, desejo boa sorte e agradeço pela participação. Obrigado. Valeu. Candidato Vinícius Poit, muitíssimo obrigado. Gratidão à sua assessoria, vai em frente. O Diário PCD continuará cobrando tudo aquilo que nós falamos hoje aqui nessa entrevista. Muito obrigado, candidato Vinícius Poit.
Obrigado, Abrão. Obrigado, Alessandro, e a todos que acompanharam. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Bom, nós acompanhamos aqui, então, uma entrevista longa com o candidato Vinícius Poit, do Novo. Quero lembrar a você que o Diário PCD convidou os 5 candidatos que se posicionam nos primeiros lugares nas pesquisas. Fernando Haddad, Elvis César e Vinícius Poit aceitaram e vieram aqui para falar sobre e para a pessoa com deficiência. Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia não tiveram agenda. E a entrevista de hoje, Alessandro Fernandes, foi muito importante. Parece que o Vinícius Poit conhece aí os detalhes da questão da pessoa com deficiência, inclusive cravando valores aí sobre ICMS, muito importante. Qual é a sua avaliação, Alessandro Fernandes? Realmente muito importante. A gente viu aí que ele tem bastante abertura para ouvir o segmento, para entender as necessidades do segmento, né? E a gente precisa de gente assim, que queira cortar gastos, né, e dar benefícios a quem precisa de benefícios, né, e não colocar recursos onde não se deve. Então, gostei bastante aí da postura do candidato, é bem importante, né, e questão dos valores aí, ainda acho que o ideal seria como o IPI antigamente era, não ter limite, né, Abrão? O ideal seria isso, ter um processo justo e rigoroso de dar isenção para quem precisa, e a gente não tem limite, né? Mas se a gente tem esse limite, que seja um limite razoável, no mínimo, porque como está hoje, nós estamos aí à mercê, sem opções praticamente nenhuma aí de isenção total, né? Foi muito bom e parabéns pela entrevista. Tá certo. Pessoal, essa entrevista está sendo transmitida simultaneamente entre o Diário PCD, o blog do Cadeirante, nessa segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Se você quiser comparar o que disse Vinícius Poit com o que disse Fernando Haddad, com o que disse Elvis César, o Diário PCD tem todo esse material disponível para você. Infelizmente, não temos Rodrigo Garcia e não temos Tarcísio de Freitas, porque eles não têm agenda para falar com a pessoa com deficiência. A sua pergunta pode ficar aqui no chat, você escrevendo aqui, a equipe de Vinícius Poit promete buscar todas as respostas e nós vamos em frente, buscando levar a você a informação, que você tenha o seu voto baseado na informação, não na falta de informação, não no silêncio do candidato, porque eu penso assim, aqueles que não tiveram meia hora, 40 minutos, 1 hora para falar com a pessoa com deficiência aqui no Diário PCD, junto com a Comissão 48, junto com o Podemos Sim PCD, junto com o blog do Cadeirantes, será que terá tempo para falar, se acaso for eleito? Fica a pergunta. Esta é a posição que eu tenho que ter, porque nós tivemos 3 candidatos com este compromisso, e 2 não tiveram esse compromisso. É delicado, não é, Alessandro? Delicado, né? A gente vê aí a importância que ele dá para o segmento, e a gente pode inferir aí a importância que vai dar para a população de forma geral. É um bom exemplo aí. Se ouve a gente, né, já é um começo muito bom, e acho que vale sim essa avaliação aí de todos vocês. Legal, chegamos ao fim dessa entrevista. Se você não deixou o like aqui no Diário PCD, ali no blog do Cadeirante, ou lá no blog do Cadeirante e aqui no Diário PCD, deixa o like, compartilha essa transmissão e nós vamos em frente com mais informações. Alessandro Fernandes, tá tudo bem a campanha aí em BH, tudo certo? Em Minas Gerais, todo caminhando por todas as cidades aí, Alessandro, como é que tá a sua campanha? Sim, tá indo bem, Abrão. Estamos tendo apoio aí de todos os lados, apoio de pessoas que eu nem imaginava estão aparecendo, graças a Deus, né? Quando a gente tem compromisso, a gente tem um trabalho sério, o apoio aparece. Então, estamos indo aí de vento em popa e vamos continuar aí para trazer as melhores opções para a pessoa com deficiência nessas próximas eleições. Legal. Boa sorte. Você vai vencer. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, Alessandro. Boa noite para você, Alessandro. Boa semana. Até a próxima, hein? Até a próxima, Abrão. Obrigado, meu amigo. Valeu. A todos vocês, muitíssimo obrigado. Valeu. Amanhã tem mais informações aqui no Diário PCD. Hoje, transmissão simultânea com o blog do Cadeirante. Obrigado, tchau. Valeu.